Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor Eliseu Moreira e este é o programa Tempo de Paz, aqui na sua TV União. Para nós é uma alegria muito grande, querido, poder contar com a sua audiência neste encontro que temos todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre trazendo para você uma palavra da parte de Deus para o seu coração, trazendo também informações da nossa igreja. E hoje, em especial, voltando com o quadro, Escola Dominical na TV. Nós estamos já hoje com os pastores, pastor Arnaldo, pastor William, eles que vão debater aqui, comentar a lição bíblica deste domingo, que, aliás, estamos encerrando o trimestre, dia 30 de setembro, a última escola bíblica do trimestre e a última lição, não é, desse trimestre, que, aliás, foi uma lição excelente. Eu sugiro até aos irmãos obreiros, não é, os irmãos do modo geral, mas os obreiros que guardem esta lição para futuro estudo, não é, como aprendizado doutrinário, para amanhã, mais tarde, você continuar ensinando, porque isso aqui não é matéria que perde a sua validade. Muito pelo contrário, nós vamos consolidando mais e mais o nosso aprendizado. E hoje, mais uma vez, vamos estudar a lição de número 14, entre a Páscoa e o Pentecostes. Já já estaremos retornando, trazendo a palavra aqui do pastor Arnaldo, a palavra do pastor William, não é? E comentando sobre esta grande lição. Mas eu quero fazer um convite a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, para participar da Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos, a partir das 9h30, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical para crianças, para adolescentes, para jovens e também para adultos. Classes especiais, assuntos específicos para cada faixa etária. Eu quero convidar a você, incentivar você, papai e mamãe, a participarem desta que, sem dúvida nenhuma, é o grande seminário das Assembleias de Deus no Brasil e fora dele também. E eu já quero, aproveitando esta oportunidade, para incentivar a você a comprar a nova lição bíblica da nossa Escola Bíblica Dominical, que será a lição do próximo trimestre, que vai falar sobre as parábolas de Jesus, começando no dia 7 de outubro, um tema especialíssimo, as parábolas de Jesus. Não deixe de adquirir a sua nova lição, não deixe de levar o seu filho, a sua filha, vá com eles, participe da Escola Bíblica Dominical, não é? E durante a semana temos programação para toda a família. Durante o dia da terça-feira, a partir das 9h30 até as 17h, nós temos o nosso círculo de oração. Na quarta-feira, nós temos o culto de ensino da Palavra de Deus, e nós estamos ali toda quarta-feira ministrando a Palavra do Senhor, e em especial dessas próximas quarta-feiras falando sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Todas essas próximas quarta-feiras estaremos tratando desse assunto. Eu quero incentivar você, a seu pai, sua mãe, seu filho, tá? Leve e vamos participar juntos do culto de ensino da palavra. Na sexta-feira, nós temos o culto de oração. No sábado pela manhã, a partir das 9h, temos o ciclo de oração da juventude da nossa igreja. E à noite, nós temos, a partir das 18h, o nosso grande culto de celebração. Esta programação acontece em todas as demais congregações da ADEPAZ, não só aqui em Natal, no interior do estado, e ainda no estado vizinho da Paraíba. Queridos, a última lição do trimestre tem como tema entre a Páscoa e o Pentecostes. E o texto de ouro diz assim:
Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Está baseada no capítulo 2, verso 1 e 4 do livro de Atos dos Apóstolos. E a nossa verdade prática diz: sem a Páscoa não há Pentecoste, e sem Pentecoste a Páscoa perde a sua eficácia. Somente a redenção em Jesus Cristo, que está junto ao Pai, traz o derramamento do Espírito Santo. Então nós vamos estudar essa última lição e nós vamos já compartilhar aqui com os irmãos. E eu quero já iniciar, comentamos ontem no nosso estudo sobre o que era, porque Cristo é a nossa Páscoa e qual o significado para o cristão. Comentamos também o que é o Pentecoste para os israelitas e para hoje, para nos dias atuais, não é? E falamos também, dentre muitas coisas, as festas de que se refere a Bíblia Sagrada. Mas hoje, pastor Arnaldo, pastor Wilton, temos mais 2 perguntas aqui para compartilhar com os irmãos, e os irmãos estão ligados conosco. Qual a simbologia quanto à festa das primícias para nós, em especial, né, para nós pentecostais? Esta é a primeira pergunta para compartilharmos com os nossos queridos irmãos que estão ligados, em sintonia com o nosso programa. Qual a simbologia quanto à festa das primícias para nós pentecostais? Amém. Então, como estamos estudando a respeito das festas, como disse, são 3 as principais, né? Festa da Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Na festa da Páscoa, ela também é acrescida de mais 2 festas, né? Assim, por assim dizer, a festa dos pães asmos e a festa das primícias. E no tabernáculo também é acrescido também das trombetas, né, que nós vamos ver, formando um total de 7 festas. Mas, com relação a essa pergunta, fala-se das primícias. É importante entender que essas festas, ela tem um significado muito contundente para a igreja do Senhor Jesus, né? Porque assim como a Páscoa fala da saída dos judeus do Egito, entendeu? A sua saída, por isso a palavra Páscoa significa passagem, né? Saída, libertando-se, saindo do cativeiro para a liberdade. Então, eles ali comemoraram a sua festa e os pães asmos e também as primícias. E nós sabemos que os judeus, eles fazem essas festas, comemoram até os dias de hoje, olhando para o passado, em memória do passado, né? Mas contextualizando, nós também hoje comemoramos, porque Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus, como está registrado no livro de João, capítulo 1, versículo 29, que no dia seguinte João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto os judeus matavam cordeiro, né, ali para cobrir os seus pecados, vem agora Jesus como cordeiro, porque a palavra diz que tudo aquilo que eles faziam era a sombra da realidade. Então aconteceu a vida do Senhor Jesus para se cumprir a realidade. Se cumpriu em Cristo Jesus. Então Jesus agora, como Cordeiro de Deus, mas também através da sua ressurreição, o Cordeiro foi morto, e já foi falado no programa passado que a vitória está na morte, né?
ele morreu para nos dar vida, então o cordeiro foi morto, mas ele não ficou no sepulcro, ele ressuscitou dentre os mortos. Então tornou-se as primícias dos que dormem. Então está escrito lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 20. Entanto, em realidade, Cristo ressuscitou de entre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Ou seja, as primícias do que dorme. Então aí o significado e a simbologia das primícias fala da ressurreição de Cristo. E aí conclui-se que ali o Senhor ressurgiu, porque a igreja, ele edificou a igreja não num cadáver, mas naquele que disse, fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. E ele edificou a sua igreja e disse, as portas do inferno não prevalecerá sobre a minha igreja, porque ele subiu e quando foi assunto ao céu, ele disse, ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestido do poder, ou seja, seria ali a confirmação da aceitação do sacrifício de Jesus, porque ele disse na cruz, Pai, está consumado. Então, ali veio a resposta, e o povo ficaram ali, os 120 judeus ficaram ali no cenáculo, aguardando quando aconteceu, então, aquele grande mover do Pentecoste. Aí sim, se estabeleceu, ali inaugurou a igreja do Senhor Jesus, porque ali estava o corpo de Cristo iniciando a sua missão na terra. Quando se fala de corpo de Cristo, estamos falando de que a cabeça é o próprio Senhor Jesus e a igreja é o seu corpo. Então aí é o grande simbolismo, pastor Eliseu. Amém, amém. Pastor, o senhor gostaria, pastor Will, gostaria ainda de fazer mais alguma observação neste tema que é tão especial e tão atual, né? Tão especial e tão atual para a nossa igreja, em especial, a igreja pentecostal? Sim, pastor Eliseu. É só para que os irmãos que estão assistindo possam compreender ainda melhor, a festa do Pentecoste, para os israelitas, era o momento que eles faziam um cerimonial de apresentação das primeiras colheitas, era a primícia das colheitas. E era uma coisa linda, né? Maravilhosa, porque era o momento em que o adorador, ele, no momento em que estava com a foice e arrancava aquele molho, né, ele apresentava, virava-se para o Senhor e apresentava a Deus a sua primeira colheita. Coisa maravilhosa. Para nós, né, para nós cristãos, para nós pentecostais, principalmente, as primícias, elas representam as almas que nós ganhamos para Cristo através do evangelismo e através das missões que são feitas pelos nossos missionários, pelas igrejas, né? Que nós apresentamos a Deus as almas que ganhamos para o Senhor. No texto em Atos, capítulo 2, nos versículos do 1 ao 4, nós vimos o relato da descida do Espírito Santo, que desce sobre os apóstolos em línguas como de fogo, como um vento impetuoso, e aí todos começam a falar das grandezas de Deus, coisa maravilhosa, né? O Espírito Santo começa já a usar os apóstolos, a usar a sua igreja ali, para proclamar as grandezas de Deus, a falar a respeito de Jesus Cristo, né? Ali uma multidão se reúne, curiosa, mas também cheia de ceticismo, de dúvida, de preconceito, versículo 12, de zombaria também, como diz o texto no versículo 7 de Atos capítulo 2, ao qual estou me referindo,
Tudo isso acontece naquele momento. Mas o interessante é que o milagre da descida do Espírito Santo, ele atrai sim a multidão. Só que não foi o milagre que fez com que a multidão se convertesse, mas foi a pregação da palavra através do apóstolo Pedro, que compungiu o coração do povo, e naquela manhã houve uma conversão de cerca de quase 3.000 pessoas a Cristo. Nós estudamos na lição de número 12, e me chamou muita atenção aquela lição, sobre os pães da proposição, falando de Jesus como o pão que desceu do céu. Nós dissemos naquela ocasião, naquele programa, que a igreja é chamada também de casa do pão, e que não pode, de maneira alguma, faltar o pão na igreja, que é Jesus Cristo, que é a sua palavra. Assim como também não deve faltar a presença dele através do Espírito Santo de Deus. O nosso comentarista, no início da lição, foi muito feliz quando ele diz que é indispensável a experiência não só da salvação, mas também do batismo com o Espírito Santo. Isso deve ser buscado nas nossas igrejas. Isso deve ser ensinado nessa lição com muita ênfase por nós, professores da Escola Bíblica Dominical, aos nossos alunos. A busca pelo batismo com o Espírito Santo é viver a descida do Pentecoste, no dia do Pentecoste. Isso significa para nós, esse é o grande significado e a grande experiência para nós pentecostais, é sermos batizados com o Espírito Santo de Deus, é falar em novas línguas, é ter essa experiência. Então isso não pode faltar de maneira nenhuma. Todos nós precisamos vivenciar isso. E aquele que chega-se à igreja precisa ver isso na igreja, esse fogo, esse Pentecoste atuante na vida da igreja. Não tem nenhum problema, eu não vejo nenhum problema, quero abrir esse outro parênteses aqui, de ver pessoas ir às igrejas, ir às nossas igrejas, em busca de milagres, de maneira nenhuma. Jesus disse que os sinais seguirão aos que crerem. Meu irmão, isso Jesus está se referindo à presença do Espírito Santo. Nós estamos falando da descida do Espírito Santo no dia do Pentecoste. Ele está aqui conosco. É Ele que nos impulsiona a falar de Jesus neste momento. É Ele que nos dá entendimento na sua palavra para traduzir a você, meu querido. É o Espírito Santo que faz essa obra. Sem Ele, nós não temos discernimento algum da obra redentora de Jesus. Não saberíamos explicar de forma correta, vamos dizer assim, ao seu coração. Então nós, a igreja, precisamos da presença do Espírito Santo. E essa presença, ela é contínua. Essa presença, ela é diária. Nós precisamos viver ela todos os dias. Nós precisamos buscar ela todos os dias. O que as pessoas, como eu disse, não tem problema algum ir na igreja atrás dos seus milagres, porque o milagre vem através da presença do Espírito Santo na igreja. Não tem problema. O que precisa haver, porém, é uma busca por um relacionamento de filho, considerando Deus como Pai. É o que precisa haver, é a busca de um relacionamento mais íntimo com Deus, e não só pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, um Deus de amor que nos quer como filhos, não é? Então, nós vimos aqui que após a descida do Espírito Santo,
Ele nos alimentou com a sua palavra. Nós não fomos libertos pela descida apenas, nós fomos libertos pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue de Jesus. E esse sangue, esse cordeiro, como pão também, é que nos alimenta, é que nos mantém vivo. Então é todo um conjunto, não pode-se ter apenas a experiência de conhecer Cristo através da salvação. É preciso se ter a experiência do batismo com o Espírito Santo. Essa descida, esse Pentecostes precisa ser vivenciado por todos nós. O mundo foi impactado não pelo milagre da descida do Espírito Santo, como disse um certo ensinador, e sim do seu resultado, de sua continuidade na vida diária da igreja. Depois disso, diz o texto que havia firmeza na doutrina dos apóstolos. Eles não tinham mais, pastor, medo de pregar sobre Cristo. Após a descida do Espírito Santo, eles agora tinham coragem, colocavam mesmo a sua cara ali para apanhar por causa de Cristo, vamos dizer assim. Foram presos, agora não por medo de falar de Jesus, mas foram presos pela coragem que tiveram de ir às ruas. Amém? Glória a Deus. Olha, queridos, nós estamos aqui já caminhando para o final, não é, desta lição, mas, pastor Arnaldo, a igreja pentecostal, em especial a Assembleia de Deus, que já passa dos seus 100 anos, não é, de fundação, de início de trabalho, do movimento pentecostal, ela nasceu neste fogo, pastor Will estava falando aqui, muito oportuno, ela nasceu nesse fogo e com este fogo vieram as manifestações dos dons espirituais, e aí a igreja foi como um dínamo, um gerador de energia, uma mola propulsora para que o evangelho fosse disseminado. E quantos homens e mulheres foram levantados por Deus, tocados pelo poder glorioso do Pentecoste mesmo. É verdade, a palavra de Deus diz lá em Atos, que o Senhor disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. E quando ele fala de testemunhas, não é uma testemunha que alguém vai lá testemunhar disso ou daquilo, não. Ele estava falando de mártires, estava falando de pessoas que tinham coragem de entregar sua vida pela obra. Verdade. Então, esse poder foi um poder de um dinamismo tão grande, que se não tivesse acontecido isso, certamente não estaríamos hoje aqui testemunhando que fazemos parte dessa igreja, entendeu? Então, o poder veio junto com muitos dons também que a igreja precisa, né? O pastor Eliseu está ministrando na igreja esses dias a respeito dos dons espirituais, são necessários, né? Para quê? Para que a igreja tenha em todo o seu mercado, em todas as suas necessidades atendida através desses dons espirituais. O que me chama a atenção, pastor Eliseu, que estamos fechando esse trimestre e se fala das 3 grandes festas que se destacam, a Páscoa, a Pentecoste, e nós temos o similar na Bíblia, que a igreja comemora também essas 2 festas, mas tem a dos tabernáculos. A dos tabernáculos nós não comemoramos. Sim. Não encontramos na Bíblia ainda respaldo para comemorar ela. Por que comemoramos a Páscoa? Porque o Senhor nos tirou do poder do pecado e Ele é o Cordeiro Pascual, nós fomos salvos, comemoramos Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascual. Agora, comemoramos o Pentecoste, como já foi dito também, no dia de Pentecostes aconteceu ali um mover do Espírito Santo e todos foram revestidos, que inclusive estavam lá, está no texto, versículo 5 do texto, diz assim, ora, estavam morando em Jerusalém, judeus tementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Então estava ali sendo inaugurada a igreja diante de todo mundo. Começou ali, mas
quando se fala de tabernáculo, nós não temos comemoração. Por quê? Primeira festa que se antecedia o tabernáculo era a trombeta. Tocava-se a trombeta. E isso tem um significado. Depois a expiação. E em seguida o tabernáculo, que fala daquele momento que eles viviam morando no deserto, morando no... Eu estive em Israel, pastor, e na época eu ainda vi muitas cabanas armadas. Eu perguntei por que aquilo, porque eles estavam comemorando a festa dos tabernáculos. Até hoje eles comemoram, mas olhando para o passado, do tempo que eles viveram no deserto, armando e desarmando tenda, essas coisas. Hoje eles não vivem mais, mas nós ainda estamos num tabernáculo passageiro. Por isso que nós não comemoramos, porque a trombeta vai tocar a qualquer momento. Aí sim estaremos verdadeiramente no verdadeiro tabernáculo, que é a morada eterna com o Senhor Jesus. Por isso que a igreja não comemora a festa dos tabernáculos. Sim, estamos na expectativa do toque da trombeta. Esse é a nossa grande esperança. Por isso que é muito lindo estudar a respeito das festas, porque ela mostra e aponta exatamente o momento que estamos vivendo. Estamos, pastor Eliseu, aqui nesse programa, mas a trombeta pode tocar agora. Sim. A qualquer hora. Né? Precisamos estar ligados. E quando essa trombeta tocar, ela tem o seu significado. Ela é convocação. É trombeta que toca convocando um povo para a última festa, festa dos tabernáculos. E essa não vai ser aqui, vai ser com o Senhor na glória, no verdadeiro tabernáculo espiritual. Glória a Deus, queridos. Olha, nós estamos caminhando para o final deste programa. Né? Espero que a contribuição aqui do pastor Arnaldo, do pastor William, tenha servido para o seu crescimento, para o seu aprendizado, e que no próximo domingo você esteja compartilhando com seus alunos ou com seus professores, não é? Esta lição tão rica, tão especial que estamos encerrando, não é? A última lição deste trimestre, a 14ª lição, e no domingo seguinte, dia 7 de outubro, a lição nova com o tema As Parábolas de Jesus. Eu quero agradecer aqui o pastor Arnaldo. Amém. Quero agradecer o pastor William, que sempre tem colaborado conosco, trazendo subsídio para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Eu quero orar por você agora, querido, e com essa oração encerrando este programa no nome do Senhor. Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós te oramos, pedindo a tua bênção, Senhor, para cada telespectador, para cada aluno, para cada professor, para cada um deles que estarão de uma forma ou de outra levando a tua palavra. Inspira, enche da graça, da unção do teu Espírito. Fazemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Olha, querido, nós queremos agradecer mais uma vez ao pastor Arnaldo, ao pastor William, que voltarão na próxima semana para compartilhar da lição bíblica, já com um tema novo, não é? Com a lição nova, o tema novo, não é? E eu quero agradecer a sua audiência. Muito obrigado, Deus abençoe, fique ligado conosco, visite uma de nossas igrejas, não é? Nossa sede fica ali na Avenida Jerônimo Câmara, 1080, ali no bairro de Nazaré, não é? E as demais congregações na capital, no interior do estado e no estado vizinho da Paraíba, na cidade de Nova Floresta e também na cidade de Mamaguá. Um grande abraço, Deus abençoe a todos, fique com Deus e até o próximo programa. Em nome de Jesus, estaremos aqui na TV União, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. A paz do Senhor.